Oi pessoal, bom dia, aqui é o Bruno Barreto falando, eu sou um dos sócios da IP Capital Partners. A gente historicamente se comunicou muito pelos nossos relatórios de gestão que ficam no nosso site, mas a gente tem mudado isso aos pouquinhos e até recentemente a gente abriu uma conta no Twitter, então fica a dica aí para quem quiser acompanhar a gente mais de perto. E nessa linha a gente recebeu um convite do Thiago Salomão para a gente comentar rapidamente aqui sobre alguns dos pontos dessa última carta da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett, que saiu na semana passada. Thiago, como sempre, aí, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Bom, acho que ao longo do tempo o relatório do Buffett tem ficado cada vez mais focado ali em filosofia de investimento e menos comentários específicos, né, das empresas investidas. Acho que nessa linha, logo no início, o Buffett comenta sobre um livro de 1924 chamado Common Stocks as Long-Term Investments. E ele comenta que o autor, o Edgar Smith, teve na época a ideia inicial, né, de escrever um livro para explicar por que em períodos deflacionários bonds deveriam performar melhor que ações, né? E à medida que esse autor checava os números, né, checava os fatos, foi se dando conta de que, mesmo em períodos deflacionários, o que fazia sentido é que ações de boas empresas tendessem a performar melhor ali do que bonds a longo prazo. E a razão para isso era basicamente que as empresas estão sempre reinvestindo uma boa parte dos seus lucros e com o tempo passando, essas empresas crescem, né, e os lucros também crescem junto, e portanto havia ali um componente de juros compostos jogando a favor dos acionistas. Enquanto isso, os cupons de bonds continuavam sempre os mesmos, né? Então o Buffett acho que deu toda essa volta para demonstrar acho que um dos principais pilares ali de criação de valor da Berkshire, né, que de fato é a retenção dos lucros e posteriormente, né, o reinvestimento deles. E eu acho que isso acontece o reinvestimento acontece via duas principais vias, né? A primeira é a aquisição de 100% do capital de empresas que posteriormente viram subsidiárias integrais da Berkshire. E o segundo, a segunda é a aquisição de participações minoritárias em empresas listadas, né? Com compra de ações diretamente nos mercados. Acho que vale comentar então como é que evoluíram esses dois canais aí de geração de valor na Berkshire em 2019. Então, primeiro, falando do resultado das subsidiárias da Berkshire não ligadas, né, ao grupo de seguros, acho que tem um fenômeno, né, que nos últimos anos a Berkshire tem feito pouquíssimas novas aquisições de empresas inteiras. E a razão disso é que, como o dinheiro está muito barato no mundo todo, sempre que aparece algum ativo interessante à venda, tem muita competição, tem muitos fundos de private equity que estão dispostos a alavancar o balanço muito mais do que a Berkshire. Então o resultado é que a competição normalmente está disposta a pagar um preço bem mais alto, né, e a Berkshire tem ficado fora, né, dessas disputas. Mesmo assim, né, o resultado consolidado desse grupo de empresas seguiu crescendo, cresceu cerca de 3% em 2019, então um crescimento pequeno, mas cresceu, e eu acho que é legal dar um zoom out, né, quer dizer, para mostrar, né, o poder aí de reter lucros, né, e reinvestir em bons negócios que o Buffett quis relembrar. Acho que se você olhar em 2009, se você somar todas as subsidiárias da Berkshire, né, o grupo de seguros, o resultado operacional antes de impostos em 2009 foi de pouco mais de 4 bilhões de dólares. E no ano passado, 2019, esse número foi de pouco mais de 22 bilhões de dólares, ou seja, multiplicou por 5,5 vezes em 10 anos, né? Então, um crescimento bastante grande. Agora, nesses últimos anos, a Berkshire tem alocado pouco capital nesse canal, né? E acho que isso leva a gente até para o segundo canal, né? Que são as empresas listadas, em que a Berkshire tem uma participação minoritária. Então, por conta dessa maior competição, né, na compra de empresas inteiras, nos últimos, 3, 4 anos, a Berkshire tem alocado uma boa parte do capital marginal que é gerado pelos negócios, comprando mais ações de empresas listadas. Então, juntou isso com uma regra nova contábil americana, que passou a vigorar em 2018,
A Berkshire registrou o maior lucro contábil já registrado por qualquer empresa listada no mundo. Foi 81 bilhões e 400 milhões de dólares, sendo que desses 81 bi, cerca de 53, 54 bilhões de dólares vieram de ganhos de capital não realizados, né? Ou seja, 53 bi só pela valorização dessa carteira de investimentos da Berkshire, né? Tudo isso já líquido de impostos, quer dizer, um número muito grande, né? E que mais? Um comentário que eu achei interessante que o Buffett fez mais à frente é que a carteira de ações da Berkshire, vista, né, como um todo, tem um retorno sobre o capital empregado de mais de 20%, né? E isso fazendo a conta de maneira proporcional aos respectivos tamanhos de cada empresa dentro do portfólio, tá? Então, e ele comenta como que retornos dessa magnitude são incomparavelmente melhores do que juros longos americanos, né, que estão na faixa de 2,5%. Eu achei curioso esse comentário por duas razões. Primeiro, porque no nosso mundo de investimentos, né, a gente vê muita gente inventando siglas novas aí novas e complicadas, né, para justificar valuations altos, né? Então, hoje em dia todo mundo fala de mercado total endereçável, né? Em 99 eram os eyeballs, né? E o Buffett continua simples ali, dando a ênfase no bom e velho retorno sobre capital empregado das empresas, né? Então, portanto, continuando a dar muita ênfase em lucros, né? E na qualidade dos negócios investidos. Eu também achei curioso, porque o Buffett está sendo muito conservador nesses, entre aspas, né, mais de 20%. Então, só para mostrar o quão conservador é esse número, a Apple sozinha tem um retorno sobre patrimônio líquido de mais de 50%, né? E ela representa cerca de uns 30% da carteira da Berkshire. Então, a Apple sozinha já puxa esse número para pelo menos 15%, tá? Sendo que, eu nem vou entrar nesse assunto aqui agora, mas esse número é até mais alto, tá? Porque tem muito caixa líquido na empresa e outros investimentos lá dentro que nem precisavam estar lá dentro, poderiam ser retornados para o acionista. Então, na verdade, esse número é até mais alto. Então, tudo isso para dizer que a carteira da Berkshire está muito bem alocada em empresas com retornos altos e, enfim, levinhas, pouco intensivas em capital, e mesmo as que são um pouco mais intensivas em capital, como os bancos, também têm retornos bem decentes. Acho que o outro ponto interessante foi que o grupo de seguros teve o 16º ano de resultado primário positivo, né, em 17 anos, então só um ano de prejuízo. Acho que isso demonstra ali quão responsáveis, né, e corretos eles estão sendo na precificação dos riscos. E acho que por último eu vou comentar sobre a recompra de ações, né? Pela primeira vez ele deixou o contato de um broker, ou enfim, da pessoa da Berkshire que está responsável pela recompra de ações, e ele colocou um hurdle muito baixo, né? Ele colocou um limite. Qualquer pessoa que tenha 20 milhões de dólares, ligue para cá que a gente, se tiver recomprando ações no mercado, vamos recomprar de vocês. Quer dizer, 20 milhões de dólares não é nada para a Berkshire. A empresa tem um valor de mercado de 510 bi de dólares aproximadamente agora, com essa queda recente. Não é nada, 20 milhões de dólares, né? Quer dizer, ele está realmente muito interessado em comprar, né? Colocou o telefone do broker e ainda colocou um limite baixíssimo, né? 20 milhões de dólares. E juntando isso com a entrevista que ele deu para a CNBC no dia seguinte, se eu não me engano, em que ele diz que é muito mais difícil para a Berkshire recomprar ações do que qualquer outra empresa dessas grandes, né? Acho que, se eu não me engano, ele deu o exemplo de Apple e de Bank of America, que tem recomprado bastante ações próprias, né? Basicamente ele dizendo que os acionistas da Berkshire não são de ficar comprando e vendendo ações na mesma velocidade, né? São pessoas que compram, né, para segurar bastante tempo. E aí quando você junta essa questão com a questão de que a Berkshire quer recomprar no preço certo, e com a questão de que a liquidez que a Berkshire tem, na verdade, não é tudo aquilo também, porque você ainda tem os algoritmos e os robozinhos que ficam operando e comprando e vendendo o dia inteiro,
Realmente eu acho que o Buffett está muito interessado em recomprar ações nesses níveis e comprar blocos significantes, né? E a gente que acompanha a empresa já há bastante tempo, a gente é acionista desde 2008, eu acho que realmente está num momento bastante interessante. Bom, é isso. Qualquer coisa, por favor, aí entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço aí. Tchau, tchau.